eu irei ensinar vocês que também têm ansiedade a tentar controlar essa crise. Oi, gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um pouco diferente, acho que dá pra ver pela minha linda cara chorando. Alguns de vocês já sabem, quem me segue no meu Instagram provavelmente já sabe que eu tenho crise de ansiedade. Inclusive ontem eu fui nos stories e eu falei que eu tava com uma angústia no peito e eu não sabia por que era, mas estava me sentindo mal. E eu acordei hoje com a mesma sensação, só que isso foi piorando ao longo do dia. E, bom, minha história com ansiedade, desde cedo, eu sempre fui uma criança muito ansiosa, mas depois que entrei na faculdade, isso piorou muito, porque a cobrança na faculdade é muito grande e eu mesma me cobro muito, porque eu coloco expectativas com relação à minha vida que eu não considero altas, eu considero expectativas que todo mundo consegue alcançar, se dedicando. Só que às vezes eu me sobrecarrego muito, eu esqueço de cuidar de mim e fico só pensando que eu preciso ser alguém na vida. Então, meu intuito hoje é ajudar você que tem ansiedade, assim como eu, evitar que uma crise de ansiedade tome conta de você. Te ajudar a controlar esse momento que a gente sabe que é terrível, que poucas pessoas conseguem controlar e que a gente se sente tão mal, a gente parece que não tem mais controle do nosso corpo. Então eu quero te ajudar a controlar essa crise, para que ela não tome conta de você. Eu contei já no meu Instagram que eu tive apenas uma crise de ansiedade que foi, assim, muito, muito séria. Que foi basicamente assim, eu tava na faculdade já e no dia eu tava escrevendo 3 artigos científicos que eu precisava entregar. Um era para trabalho, o outro era para apresentar no congresso e o outro era de uma liga. E aquele dia eu tava, assim, muito estressada, muito nervosa por conta desses artigos, com medo deles não serem aprovados ou deles não ficarem bons. E eu quis escrever tudo num dia só, sabe? Eu nem precisava entregar naquele dia, mas eu quis escrever tudo num dia só porque eu queria me livrar. E eu lembro que enquanto eu tava escrevendo o artigo, eu tava com uma sensação ruim no peito, uma angústia. E eu lembro que quando eu terminei, eu falei, graças a Deus, terminei, agora a vida que segue, vamos pra frente e tal. E eu lembro que no mesmo dia, eu terminei de escrever o artigo, me arrumei e fui pra academia. Porque eu achava que, tipo, eu só tava angustiada, assim, por conta dos artigos. Mas eu já tinha terminado de escrever eles, não ia ter um problema nenhum. Só que eu continuava com aquele sentimento de angústia, estresse, e nervosa, irritada. E eu lembro que eu fui pra academia do mesmo jeito. E conforme eu fui fazendo os exercícios, embora eu tenha pensado que aquele sentimento fosse se esvaindo conforme eu fosse fazendo os exercícios, na real ele piorou, e piorou muito, assim, eu fui ficando cada vez mais irritada. O meu corpo começou a doer demais, porque foi uma mistura ali das dores da musculação com as dores da ansiedade, eu acredito. O meu corpo tava doendo demais, eu não tava conseguindo fazer nada, eu até briguei com a minha professora no dia. E eu comecei a sentir uma dor na nuca absurda. Eu lembro que naquele dia eu briguei tão feio com a minha professora porque eu tava me sentindo tão mal que eu, tipo, larguei ela lá. Porque eu falei pra ela que ela não tava... que eu não tava me sentindo bem. E eu sou uma pessoa que reclamo muito na academia. Então ela achou que eu tava zoando, sabe? E aí ela falou assim, você tá reclamando demais hoje, o que aconteceu, não sei o que. E eu falei, eu não tô bem, eu não quero fazer mais nada e tal. Eu sei que naquela hora ali, quando ela falou assim, vai, para de graça. Na hora que ela falou, para de graça, eu desci do aparelho e fui embora da academia, tipo, sem falar com ninguém. Tipo, eu só saí, sabe? Tava muito mal. E aí eu lembro que eu cheguei em casa e, tipo, eu não tinha noção do que tava acontecendo comigo. Só achei que eu estivesse irritada, sabe? Só que eu cheguei em casa e eu subi a escada, assim, comecei a ficar com muita tontura, muita tontura. E aí eu falei assim, eu vou deitar aqui na cama, porque se eu for tomar banho assim, eu vou cair no banheiro. E eu lembro que eu deitei na cama e não melhorava, e dor na nuca, dor na nuca. Até que teve uma belíssima ideia na minha cabeça de pegar meu esfigmo e meu esteto e tentar aferir minha pressão. E a minha pressão, ela normalmente é 10 por 8, assim, 100 por 80. E naquele momento, na hora que eu aferi minha pressão, ela tava 140 por 100. Eu falei, não, não tá bom não. Naquela hora, eu não sei nem como eu desci a escada, porque eu tava muito tonta. Eu desci a escada correndo, eu falei, pai, me leva pro hospital, não tô bem, minha pressão tá muito alta. Sei lá, deve estar infartando.
E aí eu sei que a gente passou na academia, pegou minha mãe, porque minha mãe ainda não tinha saído, e eu fui pro hospital. E aí eu lembro que na hora que eu entrei pra triagem, assim, eu ainda tava com todos aqueles sentimentos ruins, sentindo que, tipo, uma sensação, assim, de quase morte, porque eu não conseguia controlar aquilo. A minha mãe ficava do meu lado, tenta respirar, você tá muito ofegante. E eu tentava respirar e, tipo, parecia que o ar não vinha. Cada vez eu tava ficando pior e pior. Eu lembro que na hora eu entrei na triagem, a enfermeira virou pra mim e falou assim, você tem pressão alta? E eu falei assim, não, minha pressão é 100 por alguma coisa. Ela falou assim, sua pressão tá 160. Mas naquele momento, eu realmente achei que eu estivesse morrendo. Eu tava infartando ou, sei lá, tava tendo algum problema cardíaco. E aí depois eu sei que eu entrei na sala do médico e o médico falou assim, você tá no meio de uma crise de ansiedade e de estresse. E na hora que ele falou aquilo, eu me senti muito pior. Muito pior mesmo, porque ele ainda tentou fazer umas técnicas de relaxamento comigo. Ele foi muito atencioso, aquele médico. Ele tentou fazer umas técnicas de relaxamento comigo pra eu poder relaxar e pra eu poder voltar a ter controle do meu organismo, só que nada ajudava. E ele falou assim, eu vou ter que te dar remédio pra você se acalmar, porque se você continuar com essa pressão alta e com todos esses sentimentos, você pode ter um problema no coração. E eu falei assim, não, tá bom. E aí eu lembro que ele me deu, tipo, uns 3 remédios, assim, que, nossa, mano, eu fiquei dopada. Eu não tava pensando, assim, em nada. Ele ainda virou pra minha mãe e falou que eu tinha que comer alguma coisa antes de dormir, porque os remédios eram muito fortes. E aí minha mãe falou que quando ela foi me dar comida, eu tava tão dopada que eu cuspia a comida. Tipo, eu falava e cuspia. E aí, beleza, eu fui dormir naquele dia, acordei bem. Só que na hora que eu assimilei tudo que tinha acontecido comigo e eu lembrei de tudo que eu tinha passado, eu comecei a chorar. Eu não entrei de novo numa crise, mas eu comecei a chorar porque eu me senti muito mal. Eu comecei a ver o que eu estava deixando a ansiedade fazer com o meu corpo. Eu sei que a ansiedade é algo que a gente não consegue controlar quando ela vai começar, quando ela vai terminar, a hora que ela vai acontecer e por que ela vai acontecer. Mas eu sabia também que o motivo de eu ter tido aquela crise foi porque eu tava me sobrecarregando demais. Foi porque eu tava colocando uma pilha desnecessária em mim. E que meu corpo não tava aguentando tudo aquilo que eu tava sentindo. E aí, naquele momento, eu fiquei me sentindo muito mal. Porque eu tava literalmente maltratando o meu organismo. Eu falei assim, mano, se eu continuar assim, quando eu chegar aos 40 anos, eu vou ficar infartada, eu vou morrer, porque olha o que eu tô fazendo, tipo, eu tô me sobrecarregando tanto que eu tô desenvolvendo, eu tô permitindo que a ansiedade tome conta do meu organismo, eu tô perdendo o controle do meu corpo, tô perdendo o controle da minha vida. E aquele momento ali eu falei pra mim mesma que eu nunca mais ia me permitir ir para o hospital, tipo, me deixar chegar naquele ponto. Eu tinha prometido pra mim mesma que eu ia tentar controlar ao máximo aquilo, porque eu sabia que aquilo não ia fazer bem pra mim. E por isso hoje eu irei ensinar vocês que também tem ansiedade a tentar controlar essa crise. Lembrando que os métodos que eu posso falar aqui pra vocês, talvez eles nem sempre sejam bons pra vocês ou sejam eficientes. Mas esses foram os métodos que eu encontrei. E eu tô aqui também querendo mostrar pra vocês que a gente pode sim lidar com a ansiedade e vencer ela de uma maneira assim positiva. Fazendo coisas simples no nosso dia a dia, a gente já consegue retomar o controle da nossa vida. Então eu vou mostrar pra vocês 6 coisas que eu faço que me ajudam a controlar, a me controlar no meio de uma crise, me ajudam a me recuperar e tomar as rédeas da minha vida de novo. A primeira coisa aí que eu faço é escrever tudo o que eu sinto. Eu tenho esse caderninho aí que eu gosto de colocar frases inspiradoras nele, e nele eu coloco meus sentimentos, aquilo que eu sinto. Se eu tô feliz, eu escrevo. Se eu tô triste, eu escrevo. Eu utilizo ele em qualquer momento da minha vida. Se eu tiver a fim de escrever, eu escrevo. Antes de tudo, antes de começar a falar as 6 coisas que eu faço, eu queria deixar bem claro que muitas dessas coisas que eu faço, elas estão diretamente atreladas com a minha imaginação. Porque é com a minha imaginação que eu consigo me acalmar e retomar o controle do meu corpo. Isso eu vou explicar pra vocês conforme eu for dando cada dica, vamos dizer assim.
Como eu falei, durante a crise de ansiedade, a primeira coisa que eu faço é literalmente sentar na cadeira e começar a escrever. Eu escrevo tudo que vem na minha cabeça, eu escrevo como eu tô me sentindo. Eu sei que no início pode ser difícil, foi difícil pra mim também, porque às vezes a tendência da crise de ansiedade é a gente ficar estagnado, não conseguir fazer nada. Mas eu comecei me forçando a escrever. E isso é uma coisa que me ajuda muito, porque quando a gente escreve, a gente bota pra fora. Como vocês podem ver no vídeo, eu tava chorando muito. E esse choro misturado com tudo aquilo que eu tô escrevendo me ajuda a me acalmar, porque é como se aquela ansiedade que tá toda armazenada dentro de mim, ela vai saindo pela tinta da caneta, ela fica lá na folha do papel e deixa meu corpo. Então isso é uma coisa que me ajuda muito, muito mesmo. Lembrando que talvez no início, se você não tem esse hábito de escrever durante uma crise de ansiedade, pode ser muito difícil para você conseguir escrever. Mas conforme você for tentando, você vai ver que isso vai se tornando hábito e definitivamente esse é o melhor método, é o que mais me ajuda. A segunda coisa que eu normalmente faço, eu vou pra varanda do quarto da minha mãe e me deito no chão, porque lá tem uma vista muito bonita e também eu consigo ficar olhando pro céu e eu pratico uma respiração mais lenta e isso me ajuda a me conectar com a natureza. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de natureza e eu acredito que quando eu me conecto com essa natureza, eu consigo ter um pouco mais de paz. Vocês podem ver que ao longo do vídeo eu também choro. Eu acredito que a natureza e o universo eles sejam algo pleno e puro e tranquilo. Então, quando eu deito aí, fico olhando pro céu, me conecto com o universo, eu acredito que enquanto eu tô chorando, ele tá tipo me limpando, me purificando, toda essa tristeza, essa angústia, essa mágoa, esse estresse, essa irritabilidade que eu tenho. Então é algo que me ajuda muito, eu fico muito mais tranquila. E só pra vocês terem uma ideia, essa é a vista que eu tenho do quarto da minha mãe. Sei que é uma vista assim, bem cidade de pedra, mas é uma vista que eu acho muito, muito bonita. A terceira coisa que eu faço é beber água, porque não tem líquido mais límpido e puro do que a água. E enquanto eu tô bebendo água, eu acredito que ela tá me limpando também. Eu acredito que ela tá me reidratando de tudo aquilo que eu já chorei. E ela tá, de certa forma, limpando o meu corpo de toda aquela ansiedade que tá circulando por ele. A quarta coisa para se fazer é se alongue. O alongamento ele estica nossos músculos e isso traz uma sensação de tranquilidade e paz muito, muito grande. Mas eu também faço isso para não me machucar, porque logo depois disso eu começo a me chacoalhar. E por que eu faço isso? Existem estudos científicos que comprovam que quando a gente se chacoalha, quando a gente mexe o nosso corpo de maneira alternada, a gente dá uma oportunidade do nosso sistema nervoso reiniciar. Então, a gente dá tipo uma chance do nosso cérebro esquecer tudo aquilo de ruim que tá passando pela nossa cabeça. E se chacoalha em casa, sério, tentem. Vocês vão ver que logo em seguida vem uma sensação de relaxamento absurda. Eu não consigo explicar. E depois disso eu me alongo mais um pouquinho. E a última dica é, tomem um banho. Tome um banho relaxante. Se lavar a cabeça pra você for relaxante, lave a cabeça. E eu gosto de tomar banho porque eu acredito que a água, ela, por ser o líquido mais puro que existe na face da terra, ela ajuda a gente a se limpar de tudo aquilo que tá nos fazendo mal. Então eu acredito que ela nos limpe durante o banho. E essa sou eu, logo depois de fazer tudo isso. Quem olha nem imagina que eu tive uma crise de ansiedade. Eu literalmente volto a fazer as piadas, imitar memes que eu adoro. E uma coisa que eu queria deixar bem claro pra vocês, lembrem-se que vocês não são os únicos que têm ansiedade. Logo, vocês não precisam passar por tudo isso sozinhos. Tem muita gente disposta a ajudar e tem muita gente que entende o que vocês passam, porque eu entendo, porque eu também passo por isso. Só pra deixar bem claro, depois de fazer tudo isso, eu não fiquei com o sentimento de que tudo ia dar certo na minha vida, que tudo tava se resolvendo. Mas nesse momento eu tava literalmente com a consciência de que naquele momento estava tudo bem. Como vocês podem ver, eu tava imitando o meme da Inês Brasil, que eu esqueci metade. O meme é aquele, pode me chamar de matadora, terrorista, contrabandista. Eu não sei se vocês sabem, se eu já falei disso, mas eu adoro imitar memes, gente. Adoro, assim, Inês Brasil, um ícone. E vocês podem ver que como eu esqueci o meme da Inês Brasil, agora eu começo a imitar qual meme? Cabelo Leila. Cabelos, unhas, hidratação e unhas.
E agora, editando esse vídeo, eu posso ver como ele é reconfortante. Porque há umas horas atrás eu tava literalmente tendo uma crise de ansiedade, chorando horrores. E agora eu tava zoando. Então, isso é a prova viva de que a vida são feitas de fases. E que em um momento a gente pode estar numa crise de ansiedade, mas no final, essa crise passa e fica tudo bem. Porque depois da tempestade sempre vem o arco-íris. Nesse momento aí eu comecei a dar risada, porque eu tava imitando o meme da cabelo Leila, e quem tava precisando de uma hidratação era eu. E bom, gente, eu queria dar um incentivo pra vocês não desistirem, se cuidarem, principalmente nessa quarentena que tá todo mundo com a saúde mental abalada. Saibam que vocês não estão sozinhos, que vocês não precisam passar por isso sozinhos. Essa daí é uma das minhas melhores companheiras nesses momentos. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero ter ajudado. Curtam, comentem, compartilhem. E é isso, tchau!